Estamos aqui com a Edna Martins no Reage Candidato. Edna, as perguntas são nervosas, feitas pelo pessoal da internet, tá? E vamos lá. Você começou a sua carreira política no PT, mudou para o PV e depois para o PSDB. Partido de linhas totalmente diferentes de pensamento. A pergunta é, quando chega a vez do PCO? Pois é, eu mudei de partido, mas eu não mudei. Eu sempre tive uma linha de trabalho na minha vida ligada aos movimentos sociais, de combate ao preconceito, de compromisso com a coisa pública. Então, eu estou fazendo a minha trajetória. O nosso problema no Brasil é o seguinte, os partidos mudam. E os partidos mudam quando assumem o poder, como é o caso do PT, que nós tínhamos uma história de luta no Brasil, dizíamos que íamos fazer um governo honesto, um governo diferente, vinculado aos movimentos sociais, e eu me retirei porque não foi isso que aconteceu. Eu estou buscando o melhor caminho para que a gente possa fazer, resgatar a política, fazer da política uma coisa respeitada de novo e que a gente possa, de fato, ter caminhos em que a política represente de verdade as pessoas. Nesta crise política que nós estamos vivendo, vamos ver qual é o partido que vai conseguir se refazer, se reorganizar e realmente representar as pessoas. Eu acredito que o PSDB está fazendo esse movimento nesse momento, espero que dê certo e que a gente possa ressignificar a política no Brasil. Essa é a minha expectativa. Eu, Edna Martins, sempre fui a mesma. Muito obrigado. A segunda pergunta, então. Em uma de suas declarações durante a campanha, você disse que entregaria remédios na casa dos pacientes. Hoje o trabalho das farmácias já se encontra sobrecarregado devido à centralização e fechamento de algumas unidades. Há pacientes saindo da UPA central com o remédio buscando em outros bairros. Você pretende fazer essa entrega como? Vai contratar uma empresa de mototáxi? Veja bem, justamente porque hoje está inviabilizada essa entrega do remédio para o paciente que vai até o posto de saúde, nós chegamos a ter 100 pacientes buscando remédio em unidades de saúde, isso está desorganizando o trabalho das unidades de saúde, né? Eu estou falando que vou entregar remédio para toda a população? Não, eu estou dizendo que nós vamos entregar remédio para os pacientes de doenças crônicas e os idosos. Estas pessoas têm já o seu cadastro no posto de saúde, na unidade básica da saúde e na estratégia de saúde da família. O agente de saúde visita esse paciente todo mês de doença crônica. Portanto, se nós tivermos um mínimo de organização, ele pode, nesse momento, levar o remédio, que em geral a dispensação é para um mês de uso, né? Então, ele pode levar esse remédio até o paciente. Nós vamos começar fazendo isso nos lugares onde nós temos o programa de saúde da família, agora é chamado Estratégia de Saúde da Família, né, que já visita esse doente de doença crônica e o idoso. Hoje, a Estratégia de Saúde da Família cobre 50% da cidade e nós pretendemos ampliar esse programa. Na medida em que você vai ampliando essa política da entrega de remédios, deixando bem claro que é para os idosos e pacientes de doenças crônicas. Os outros, nós precisamos reorganizar as farmácias, a dispensação da medicação, inclusive ter controle sobre isso, porque hoje nós não temos um controle eficaz sobre a destinação desses remédios, o que está causando esse problema, da pessoa ir lá no posto buscar e às vezes ali não tem que ir até o outro, andar a cidade toda. Eu acredito que os idosos não podem ficar com essa andança toda pela cidade, até por questão de mobilidade. Então, nós precisamos priorizar a entrega para eles. Correto. A terceira pergunta é a seguinte. Como vereadora, você aprovou uma lei que geraria uma dívida de 36 milhões para o DAI, na venda de uma área que já pertencia à autarquia. Houve, na época, até a intervenção do Ministério Público que determinou a revisão da área. Por fim, o valor da área seria de 2 milhões e a Prefeitura não veria esse dinheiro. Esse dinheiro seria pago através de compensação dos funcionários do DAI que trabalhariam para a Prefeitura. Como a população pode confiar na candidata, no caso dessa votação, que talvez causaria a falência do DAI? E como você pretende privatizar o DAI, caso você venha a ser prefeita?
Não, não pretendo. Eu acredito que o DAI precisa de uma revisão completa das suas atribuições, porque também não foram instituídas agora as mudanças no DAI, né? Faz 16 anos que o DAI vem assumindo novas responsabilidades nos governos e tem toda uma discussão sobre a sua intervenção tradicional, que era cuidar da água e do esgoto, e o DAI era muito bem sucedido nisso, né? E paulatinamente veio o lixo, vieram outros serviços para o DAI. Então, eu acho que não deu certo, está evidente, porque as pessoas estão pagando caro por esse serviço, e por um outro lado nós paramos de fazer a manutenção do esgoto, nós estamos com problemas de água em Araraquara, então não deu certo, nós precisamos rever essa política e retomar as atribuições originais do DAI. Eu acho que qualquer pessoa que for governar Araraquara vai precisar fazer isso para a gente preservar a nossa autarquia com a qualidade que ela sempre teve. Correto. A quarta pergunta, você é a favor do aborto? Eu, pessoalmente, sou contra o aborto, mas como agente política, eu acredito que o aborto acredito não, é um fato que o aborto existe no nosso país. E no nosso país hoje existe uma grande hipocrisia, porque as pessoas que têm dinheiro podem ir numa clínica especializadíssima e fazer aborto. E as pessoas que não têm estão morrendo por conta disso. E o Estado brasileiro está quieto, está parado, não faz nada em relação a isso. Então, eu acho que, independente dos nossos valores individuais, quem está no poder público tem que tomar uma atitude em relação a essa questão. Não acredito no caminho da criminalização, acho que aborto é questão de saúde pública e nós precisaríamos ter uma política efetiva no nosso sistema de saúde para atender essas mulheres, para ouvir essas mulheres, para orientar essas mulheres, porque eu atendi mulheres durante mais de 10 anos no Cedro Mulher, ouvindo esse depoimento de sofrimento das mulheres. E nunca vi uma mulher chegar feliz dizendo que foi fazer um aborto. É um momento de sofrimento, de tristeza para essa mulher. Então nós precisamos atendê-la, acolhê-la, para que isso não aconteça de novo, para que ela seja melhor orientada. Então eu acredito que o aborto é uma questão de saúde pública e nós precisamos ter uma política para isso. Correto. A quinta pergunta, você é a favor da liberação da maconha? Hoje eu não sou a favor, ainda não estou convencida de que esse seja o melhor caminho, porque me parece que incentiva um pouco o uso. Eu sinceramente acho que o Brasil precisaria fazer uma grande e boa discussão sobre isso, para que a gente pudesse pensar numa legislação coerente. Acho que também da forma como está muito complicado, porque a gente praticamente incentiva o tráfico, né? Nós precisamos resolver essa questão. Eu sou favorável a um grande plebiscito sobre isso no nosso país, mas acompanhado de boas discussões também, para a gente tirar também os mitos e os preconceitos de cima disso. Olha, se for uma boa política, como em alguns países foram feitas, e diminuir a criminalidade, diminuir a violência, eu acho que nós podemos encaminhar. Mas hoje eu ainda não estou convencida de que esse seja o melhor caminho para enfrentar esse problema na nossa sociedade. Correto. A sexta pergunta. Por que a vontade de ser prefeita se a prefeitura se encontra quebrada, sem condições de nada novo? Veja, é possível fazer algo novo na prefeitura, sim, mesmo ela estando nessa situação crítica em que se encontra. Quando tomei a decisão de sair candidata, eu fui conversar com o pessoal da administração pública da Unesp, por exemplo, para dizer, olha, é possível fazer alguma coisa num quadro como esse? Bom, num quadro como esse que a gente tem possibilidades de mudanças. Então, nós precisamos mudar o modelo de gestão, nós precisamos enxugar a máquina pública, nós vamos precisar abrir mão de novos instrumentos de gestão pública, como o controle de gastos, o controle de custos, que a prefeitura não tem também, dos programas que ela executa, e a eficiência desses programas, que também não é medido. Então, muitos programas são feitos, mas a gente não sabe se no final ele atendeu aquilo que realmente a população precisava. Então, mudando esta forma de governar, eu acredito que nós podemos fazer com o que nós já temos de equipamentos públicos, de servidores públicos, dá para a gente fazer uma reengenharia, uma reorganização da prefeitura, no sentido de melhorar o serviço que nós oferecemos. Então, com austeridade, com profissionalismo,
botando pessoas competentes nos lugares certos, eu acredito que nós podemos, com o que a gente já tem, fazer uma gestão melhor daquilo que é público em Araraquara. Edna, a última pergunta. Você tem 4 minutos para dizer o que pensa sobre as redes sociais, a nova realidade política que elas trouxeram para o país e dizer para a gente por que confiar em Edna Martins. Eu acho que as redes sociais, tudo isso que essa possibilidade de manifestação sem nenhum tipo de censura, onde as pessoas podem falar o que pensam, é muito importante, né? Acho que ainda nós estamos engatinhando no potencial que isso tudo nos traz, né? Em termos de organização, em termos de difusão de informações, acho que a gente precisa aprender a lidar mais com isso ainda, mas acho que é um movimento que está acontecendo e que vai amadurecer naturalmente. Acho que os movimentos sociais já estão usando muito bem essa ferramenta, né? Cobrando aquilo que tem que ser cobrado, criando movimentos a partir daí. Então, é uma novidade bem-vinda, eu acredito, para a nossa democracia, para a forma como as coisas vinham funcionando. Mexeu com muita coisa, né? E as pessoas às vezes ficam um pouco incomodadas, porque é muita comunicação, é muita conversa, mas eu acho que isso faz bem para a democracia, faz bem para nós, faz bem para o Brasil. As pessoas podem confiar em mim porque elas podem olhar a minha trajetória, a minha história. E eu sou uma pessoa que vim de uma família muito humilde, de trabalhadores rurais, sempre trabalhei como a maioria de todo mundo, isso não é nenhum mérito, né? É uma obrigação. Sempre trabalhei, mas sempre valorizei muito o estudo também. E sou uma pessoa que sempre faz jus àquilo que fala. Eu sempre me comprometo com as coisas, não sou de fugir de nenhuma briga, cumpro as brigas necessárias, sofro as consequências delas, sou forte nesse sentido e acredito que vai precisar muita força e muita coragem para fazer um governo como esse que nós estamos pensando em fazer. E então você pode confiar em mim pela minha história. É só olhar o meu trabalho na Câmara Municipal, os compromissos que eu sempre tive, as lutas que eu sempre fiz e ver o governo que nós vamos poder ter. Um governo que prima pela participação popular, pela conversa com as pessoas, pelo diálogo e pela seriedade no encaminhamento da política pública e compromisso com o povo da nossa cidade. Eu sempre participei da política assim e com muita honestidade e muito respeito ao dinheiro público. Eu quero fazer o governo mais transparente possível, botar a lei da transparência para funcionar finalmente. Eu quero que as pessoas possam abrir o computador e enxergar a prefeitura, sabe? E poder ter essa tranquilidade de nos ajudar, inclusive, a fiscalizar a prefeitura. Pode confiar, eu vou fazer um governo diferente em Araraquara, pode ter certeza disso. Muito obrigada. Muito obrigado.